Nesta sessão abordaremos outras formas de percepção para complementar as abordagens baseadas unicamente em visão, imagem visual, dada anteriormente. Assim, nesta primeira parte, falaremos muito brevemente de imagem termográfica e de algumas técnicas de medição de distância, em particular usando triangulação por infravermelhos, infrared, sonar e lidar. Portanto, o resumo é relativamente simples. Imagem termográfica de infravermelho, alguns conceitos simples, e depois, mais elaborado, a medição de distâncias e profundidade, portanto sem contacto. Falaremos da triangulação óptica com os sensores de infravermelho dedicados, falar de sonar, a técnica utilizando ultrassons, e utilizando lidar ou laser. Também existe o radar, mas não será abordado nesta sessão, é sobretudo porque tem implicações em outdoors. Assim, começando pela imagem termográfica, os conceitos são relativamente simples, se bem que há complicações operacionais. Portanto, o elemento principal são as câmaras termográficas, como esta que está aqui, que a FLIR fornece, mas há outros fabricantes, e elas proporcionam uma imagem onde o valor do pixel é proporcional à intensidade da radiação infravermelha, ou seja, também à temperatura dos corpos, obviamente. Existem algumas particularidades, é que a radiação infravermelho abunda e alguma dela, com origem no Sol, por exemplo, da luz exterior, e alguma dela é refletida e depois é outra que é emitida pelos corpos. É preciso alguns processos de calibração radiométricos mais ou menos elaborados, o que torna a utilização da imagem de infravermelha mais particular, porque é preciso realmente recorrer a um corpo negro para fazer calibrações, etc. Mas, à parte disso, ela é usada, muitas vezes recorre-se ao uso da pseudocor, como aparece nestes exemplos que estão aqui, quer este aqui em baixo ou este aqui, a pseudocor para o ser humano ter uma melhor percepção, mas, na verdade, a análise da imagem é muito similar à imagem no visível em níveis cinzento, como foi abordado no passado. Portanto, as imagens a cor são para hoje, a pseudocor, são simplesmente para facilitar a interpretação humana, porque nos computadores o que se utiliza é a imagem monocromática de intensidades do infravermelho, portanto muito semelhante ao nível cinzento que estamos habituados, só que é noutra parte do espectro. Pronto, tem inúmeras aplicações em medicina, em segurança, na inspeção de edifícios, na monitorização de máquinas, etc. Sobretudo onde a luz visível não está disponível. De resto, todos os algoritmos que falámos antes são aplicáveis nas imagens na imagem termográfica em níveis de cinzento. Ok, passando essa parte das câmaras termográficas, a grande área onde há muitos problemas e muitos desafios é na medição de distâncias sem contacto. Isto é, medição remota, e isso tem aplicações em muitas frentes, como se pode ver aqui. Portanto, há muitas aplicações. A percepção do espaço livre é essencial para se tomar decisões: navegação, segurança, inspeção, e a percepção de distâncias permite também a modelização de objetos e do ambiente. Portanto, reconstruções tridimensionais, e todas as frentes modernas agora, a própria realidade aumentada e realidade virtual precisam de conceitos de distância e precisam de modelos que muitas vezes têm que ser adquiridos. E depois há muitas diversas técnicas assentes em princípios diferentes. Vamos mostrar aqui só uma resenha muito rápida dos princípios da medição de distâncias, profundidade, que podemos classificar em os princípios principais em três grandes áreas. A utilização de microondas radar não vai ser o nosso caso aqui, nós não vamos falar disto neste capítulo, mas é usado não só na aviação, nos barcos e agora já nos carros e noutros veículos. Está-se a começar a usar. A outra frente obviamente, não são estas todas, são uma de cada vez. A outra frente são as ondas de luz
ou luz visível ou infravermelho, portanto chamamos onda de luz genericamente, e cobre a percepção visual e infravermelho, e portanto baseados apenas na intensidade e na radiação luminosa. E temos uma outra categoria, a categoria dos ultrassons ou do sonar, que é uma tecnologia bastante económica e por isso ainda utilizável, se bem que tem algumas limitações, como vamos ver. Nas ondas de luz ou de infravermelho ou de tudo que é radiação eletromagnética que não seja microondas, portanto comprimentos de onda mais pequenos do que aqueles usados no radar, temos obviamente técnicas para detectar, especular ou medir características específicas na imagem com uma câmara. Falaremos isso mais tarde. Podemos usar triangulação com duas câmaras para medir distâncias com várias técnicas, também abordaremos posteriormente. Técnicas baseadas em time of flight ou tempo de voo, uma câmara tempo de voo, falaremos também um pouco mais tarde sobre estas câmaras de tempo de voo que estão a ficar cada vez mais fáceis de encontrar. Processo de luz estruturado, ou seja, projetam-se padrões cuja deformação vai permitir medir distâncias e, mais do que isso, até geometrias 3D. O exemplo, a Kinetic da Microsoft ou a Asus, há alguns fabricantes. E depois técnicas de varrimento laser, em que um fecho laser, como vamos explicar de seguida, permite medir distâncias e depois acumular 2D, 3D e pronto. E estas técnicas principais das grandes categorias da medição de distâncias e profundidades. Ok, vamos especificar um pouquinho mais. Ok, os princípios envolvidos na medição de distâncias são, pronto, a lei de resumo do que acabamos de dizer, baseados em tempos de voo, sistemas pulsados, portanto mede-se o tempo de ida e volta, medição do desvio de fase, onda contínua, portanto alterações da fase na reflexão do feixe, e então conseguimos saber a que distância está pela fase da onda que chega. Ou modulação de frequência, também onda contínua, o tempo de voo da onda modulada em frequência variável periodicamente, normalmente triangular, e compara-se com a onda de frequência variável que ficou no emissor. Portanto, estas técnicas, que são mais ou menos sofisticadas, não detalharemos todos os detalhes, todos os pontos de funcionamento, mas fica só a ideia. Temos também técnicas de interferometria, dois feixes de luz que interferem, não necessariamente laser, mas feixes de luz que interferem, para medir distâncias, normalmente distâncias muito pequeninas, com grande precisão. Também se explora a intensidade do sinal de retorno. Quanto mais longe estiver o alvo, mais fraco virá o sinal de retorno. Isso acontece no ultrassom e pode acontecer no radar e no lidar de certa forma, mas é ultrapassado. E depois temos distanciometria por triangulação, uma técnica geométrica. Temos a disparidade estéreo, a luz estruturada, o fluxo óptico, etc. Falaremos de alguns destes mais tarde, sobretudo nas zonas, nas áreas mais comuns. Pronto, e há muitas outras. Está aqui já desde há muitos anos que estas técnicas estão identificadas, mas a tecnologia tem vindo a evoluir no sentido de tirar melhor partido delas. Pronto, o Everett fala de mais coisas destas, mais soluções destas, já há muitos anos, já há mais de 25 anos que os princípios estão perfeitamente identificados. Pronto, começamos muito rapidamente com a triangulação óptica e vamos dar um exemplo de um sensor, que é o GP2D12 da Sharp, um sensor muito comum hoje em dia, muito fácil de encontrar, muito económico, aliás, nem sempre fácil de usar. Vamos perceber o princípio e como utilizá-lo. Ok, os sistemas de infravermelho, infrared e triangulação. O caso deste sensor, o GP2D12 da Sharp, está aqui em, digamos, uma perspectiva, e baseia-se num sistema emissor e receptor com reflexão no ambiente. Ou seja, temos aqui um emissor de luz e ali temos um receptor, e já vamos ver como é que ele funciona. Usa um sistema de lentes para focar um feixe emitido por um LED, aquele ali, portanto um sistema de lentes está aqui em baixo,
a explicar lentes para digamos, criar um feixe colimado, bem focado, a partir de um diodo. E depois a informação que regressa, após a reflexão, vai incidir sobre um sensor chamado Position Sensing Device, ou Position Sensitive Detector, abreviatura PSD. E o princípio é mais ou menos este, não é? Temos um LED que emite, a luz é refletida, e depois há todo o processamento do sinal de volta. O sistema está associado a uma unidade pulsante para evitar as interferências da luz do sol, e é muito comum usar luz pulsada para poder filtrar os sinais e digamos, da poluição de outros sistemas, como por exemplo a luz do sol, que tem muito infravermelho. Este feixe, esta luz, é um LED de infravermelho. Aqui este slide talvez explique melhor o princípio de medição. Portanto, o tal fotodetector especial, ou o PSD, permite distinguir a distância a que se encontra o sistema refletor. Portanto, o objeto A ou B na figura, que já estamos a mostrar. As lentes ajudam a focar os feixes. Está aqui o exemplo. Temos aqui o diodo que emite, a luz foca. A figura não está muito à escala, mas dá para perceber o conceito. Conforme a incidência, até porque isto não está assim muito claro, porque estes ângulos aqui, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão costumam ser iguais, portanto esta figura não está rigorosa, mas pronto, é para ilustrar o conceito. Se um objeto tiver uma dada distância, por exemplo, esta que está aqui, se tiver uma dada distância, o feixe entra depois, é refletido no objeto A, entra através da lente e vai incidir numa zona do sensor. Se o feixe estiver mais longe, devido ao jogo de ângulos de incidência, o feixe vai incidir noutra região do sensor. Está aqui um modelo, o sensor, pronto, está aqui o emissor, este é o emissor e este é o receptor, e conforme a luz incida nos diversos pontos, ao longo desta linha, assim vamos ter uma intensidade diferente e que nos vai permitir uma intensidade de sinal elétrico gerado aqui e que nos vai permitir descobrir a que distância estava o objeto. O GP2D12 funciona relativamente bem, mas tem algumas limitações. Bom, está aqui a curva e vamos já observar algumas questões. Primeiro, resposta não linear. Ele devolve uma tensão elétrica em função da distância a que está o objeto. Se repararmos, 10 cm é tipicamente o valor mínimo, e a partir de 80 cm praticamente já não se vê nada. Repare-se que esta curva é não linear, portanto é preciso um processo de calibração. E depois temos ambiguidades para distâncias abaixo dos 9 cm. Abaixo dos 9 cm o sensor começa a devolver uma tensão mais baixa outra vez e pode-se confundir com as medidas acima dos 10 cm, portanto, ou acima dos 9, grosso modo. Portanto, tem ambiguidade e não serve para medir distâncias curtas, mas isso resolve-se. Bom, experimentalmente verificou-se que é fiável para muitos materiais, porque há sempre luz refletida, e experiências práticas dizem que ele reflete bastante bem em muitos materiais e é bastante fiável, não obstante esta curva de calibração que pode ter algumas imprecisões associadas. Bom, tem baixo custo, obviamente um sensor destes custa meia dúzia de euros, nem isso. Portanto, paga-se. O sistema emite um sinal pulsado, como já tínhamos dito, modulado, e por isso é robusto ao ruído ambiente. Portanto, este sensor funciona muito bem ao ar livre, à luz do sol, na presença de outros sistemas, porque pronto, no sistema modulado estava sempre a emitir os pulsos. Aqui emitem-se os pulsos com um duty cycle de 50%, portanto o sinal que volta é um sinal igualmente pulsado e consegue-se filtrar de outras poluições visuais que possa haver. Pronto, em resumo, o GP2D12 tem uma gama de medição de 10 a 80 cm, tem uma taxa de atualização a 25 Hz, portanto ele dá leituras a 25 Hz, é definido pela eletrónica interna. A direção da distância medida, ele é muito direcional, portanto ele é muito direcional, portanto é nesta direção, nesta já não dá. O máximo ângulo em superfície plana chega a ser a 40 graus, portanto em termos de medição, assim, pronto, aqui está um pouco exagerado, mas não é tão mau, não é assim tão diferente como isso. É alimentado numa tensão normal.
A saída analógica tem um ruído de mais ou menos 200 mV, pode dar aqui uma flutuação, estamos a falar de uns por cento, consome muito pouco e em pico, pronto, consome um pouco mais. É claro que é preciso hardware para montar um circuito destes. Não é uma solução chave na mão, é uma solução que tem que ser adaptada em circuitos eletrónicos, portanto não é um sensor industrial, mas pode ter aplicações, como aliás vamos mostrar, sem grandes complicações. Que aliás vamos mostrar já de seguida, dois exemplos de aplicação do lar. Vamos mostrar dois pequenos filmes, um deles para medir perfis de altura no manipulador e o outro para medir inclinações no Atlas Car antigo, e portanto vamos mostrar esses filmes. Temos aqui um filme que mostra um manipulador a fazer o varrimento com o sensor. O sensor está colocado na ponta do gripper e o manipulador está a fazer uma passagem para medir a altura, porque com uma câmara que vemos ali, vamos só mostrar a câmara que está aqui nesta região, está aqui a câmara, está com a iluminação, temos a imagem captada pela câmara, que a ideia é apanhar estes pneus com esta garra, como se vê, mas como não sabemos a altura, usa-se o sensor que está colocado aqui, não dá para ver muito bem, vamos ver melhor, e aliás o sensor está aqui à frente. Pronto, o sensor mede a distância, traça o perfil e vemos, e assim consegue, faz um perfil em cruz para encontrar as distâncias. Ali está, o sensor está ali, mede as distâncias e assim faz a aproximação desta solução baseada em visão. Pronto, e o sistema detectou automaticamente onde é que estão os objetos, mede a altura deles traçando o perfil e vai apanhá-los. Pronto, isso se faz. Esta foi uma das aplicações do nosso sistema. Vamos falar agora de outra aplicação. Temos aqui uma outra solução em que temos 4 sensores nos terminais de uma barra, de uma cruz, em que o robô está a elevá-los e está a virar, e vemos está a inclinar o objeto, e pela diferença de inclinações, pela diferença de distâncias, nós conseguimos medir a inclinação. E vamos rever só para perceber melhor. Aqui medimos simplesmente as distâncias dos 4 sensores, fazemos uma média, e depois no segundo passo, como este que estamos a ver agora, já a seguir, a rotação dos eixos, ao rodar, vemos, pela diferença de distâncias, conseguimos medir a inclinação. A ideia era aplicar isto no Atlas Car 2 e acabamos por fazê-lo, que era para medir as inclinações do carro em relação ao solo. Aliás, podemos ver um filme só para ilustrativo da colocação destes sensores debaixo do Atlas Car 2, antigo, o carro antigo. Colocámos estes sensores por baixo para medir as distâncias ao solo com os ímãs. Pronto, foi uma solução de adaptação para medirmos as inclinações do carro. Portanto, estes sensores têm realmente uma aplicação, são de baixo custo, mas obviamente têm outros custos associados, que é a interface, pronto, e a precisão, que não é muito grande, mas para a distância, e a curta, o raio de ação, ou a gama de medições bastante pequena. Ok, isto termina a parte sobre o GP2D12 e vamos falar agora de sonar. E sonar, que a palavra sonar vem digamos, do acrónimo Sound Navigation and Ranging, desenvolvido originalmente para aplicações submarinas, isto já nos tempos da Segunda Guerra Mundial, se calhar até antes, mas e apesar do sucesso óbvio da biologia, porque há animais que utilizam o sonar como muito bem, o caso dos morcegos, os golfinhos e outros, o que é certo é que os progressos no sonar têm sido bastante limitados. Se calhar há outras razões que não justificam o seu investimento, ou o investimento nessa área. A maior parte dos sonares comerciais são baseados no tempo de voo, apesar da disponibilidade a nível teórico de alternativas mais sofisticadas. Por exemplo, sabemos que os morcegos utilizam variações de frequência não só
não utilizam só o tempo de voo, mas também utilizam variações em frequência e, portanto, teoricamente podia-se fazer bastante mais do que o que se faz, mas e provavelmente há, mas não são comuns, não se encontram para aplicações comerciais disponíveis. Pronto, os problemas que podem dificultar o uso do sonar é que o feixe tem uma amplitude muito grande, 10 a 30 graus, que dá uma fraca resolução, uma baixa velocidade de propagação do som, mesmo que na água seja mais rápido o som, o que é certo é que ao ar livre é na ordem dos 340 metros por segundo, é lento para sistemas muito rápidos. Tem lobos laterais do feixe, já vamos ver o que isto é, que tem a ver com a incerteza da atração angular. Tem uma alta atenuação, portanto perde-se energia muito rapidamente, portanto não dá para medir distâncias muito grandes. Daí essa também é a razão, reduzida a distância máxima, a alguns metros, talvez uma dezena, mas não muito mais. Sofrem de reflexões especulares, que vamos ver já o que isso é, e sofrem também de múltiplas reflexões e interferência do ambiente. Se houver múltiplos sensores a trabalhar no mesmo ambiente, eles podem interferir se estiverem na mesma frequência. Então, porquê é que se usam? Bom, são muito económicos, são simples, são leves, são de baixo consumo e por acaso são bons para desvio de obstáculo. Podem não ser bons para medir distâncias, mas são bons para detectar espaço ocupado e até medir presenças em que às vezes não se pretende medir com rigor perfis de distâncias, mas sim ter uma distância aproximada do alvo, como vamos mostrar nos exemplos a seguir. Portanto, os princípios do sonar são também simples. Há um transdutor eletroacústico, portanto, que é um dispositivo que opera como altifalante ou como microfone, gera pulsos de ultrassom, normalmente uns 40, 50 kHz, e depois detecta o eco do regresso. Está aqui um conceito muito simples, está aqui o elemento que vibra, que é um diafragma, uma chapa de material, às vezes metálico, outras vezes mais isolante, temos um oscilador, como sempre, pomos o sinal, gera-se os pulsos, o nosso cristal, chamemos-lhe assim, o nosso material, metal ou outro, vibra, imita a radiação, a vibração mecânica, desliga-se, é o chamado período de blackout, e depois fica a aguardar que as vibrações cheguem de volta, as vibrações do ar ou do outro meio, mas aqui estamos a falar do ar. Então este diafragma, normalmente é um disco ou um retângulo arredondado, recebe o sinal, amplifica, integra e depois tem um limite para dizer já detectei um objeto. Vamos ver só um bocadinho mais o conceito. Portanto, sai um pulso, ou um conjunto de pulsos, normalmente meia dúzia deles, se calhar ou mais, a partir daí o device, o dispositivo, desliga-se, porque é o mesmo dispositivo. Não tem que ser assim. Há alguns casos em que há um emissor e um receptor. Na maior parte dos casos é mais prático ter um que é único. Há o emissor e o receptor é o mesmo. Mas, na verdade, às vezes há soluções que têm duas partes, que têm o emissor e o receptor. Portanto, este emite e este recebe. E tem dois circuitos separados, mas devidamente sincronizados. Pronto, neste caso aqui está, é um dos primeiros casos usados pela Polaroid, falaremos à frente, em que o dispositivo, o transdutor, é o mesmo, para a emissão e para a recepção. Pronto, então a ideia é gerar os pulsos, ter um circuito que fica a medir tempos e espera que venha, portanto passa este tempo todo, e depois espera que venha o sinal devolvido do eco. E mede-se o tempo. Esse tempo é que nos vai permitir calcular a distância, sabendo que a velocidade do som no ar é de cerca de 340 metros por segundo. Portanto, é só medir o tempo de ida e volta, vai e regressa. Portanto, é só medir este tempo por 2 para ter uma ideia da propagação, para poder calcular o tempo de propagação, exatamente t sobre 2, que é o tempo de ida e volta. E isso corresponde ao período que o som leva a chegar ao objeto. Portanto, temos aí a nossa distância. Bom, a questão é que na recepção é que temos os problemas maiores. A energia de volta
temos que levar em linha de conta que pode haver ecos parasitas de objetos demasiado próximos que, porventura, a própria estrutura, então temos que ignorar um pouquinho durante aquele período de blackout e depois ficamos à espera que a energia regresse. E a energia que regressa, vamos ter que esperar que regresse energia suficiente, portanto que regresse impulsos suficientes para garantir que temos uma medição mais precisa. Pronto, então este limiar da decisão, que é fixo, temos um pequeno problema, é que o sinal, quanto mais longe, menos intensidade tem. Então deve-se amplificar o sinal de retorno com o tempo para compensar a atenuação e dispersão do feixe de retorno. E é assim que se faz. Temos um ganho que é programado com o tempo, portanto o ganho de retorno, portanto se o sinal está a levar muito tempo a regressar, há de vir mais fraquinho, há de vir mais, porque a intensidade da frente de onda é proporcional com o inverso do quadrado da distância, ou seja, quanto mais longe, mais pequeno vem, então o ganho deste amplificador tem que ser crescente para compensar o atraso e para este limiar poder ser sempre o mesmo. Pronto, este ganho é proporcional ao tempo. Aqui temos o exemplo de uma medição típica do sonar dentro de uma sala. Está aqui uma sala mais ou menos retangular, com esta geometria aqui. Está aqui o nosso sensor e são as diversas direções de medição. Temos coisas estranhas, como por exemplo estes casos aqui. Este é o objeto real e, no entanto, o sensor está a medir ali. Está a medir uma distância muito maior. Este problema é devido à reflexão especular, já vamos ver, e acontece quando o ângulo de incidência é grande. Noutros casos, temos medições, por exemplo, aqui junto dos cantos. Este canto está a dar praticamente a mesma. Medir nesta direção, medir nesta, dá a mesma coisa. Porquê? Porque a frente de onda é tão larga que há sempre uma parte que é refletida aqui, mesmo que o feixe esteja apontado para ali. Portanto, estes problemas tornam o sonar limitado, mas mesmo assim utilizável, como vamos ver um pouco agora para perceber como funciona. Os padrões de sensibilidade são o quê? São diagramas que mostram, de certa forma, a precisão angular e são chamados diagramas de radiação. Portanto, a intensidade da emissão e, obviamente, a sensibilidade da recepção em função do ângulo para uma antena, neste caso chamamos antena ao nosso transdutor, é dado tipicamente por um gráfico de diretividade, como estes aqui. Este diagrama aqui, que mostra o sensor está aqui em baixo e estas são as direções de emissão. Portanto, na direção frontal perpendicular temos, digamos, a intensidade máxima, mas à medida que vamos baixando na direção, tipicamente aqui aos 30 graus, a atenuação do sinal já decaiu 40 dB, aliás, provavelmente é aqui, os 30 graus deve ser aqui, já decaiu 20 dB, e 20 dB é uma perda de potência muito grande de sinal, e há um ângulo em que a potência praticamente desaparece. Mas depois acontece uma coisa estranha, à medida que o ângulo sobe, o diagrama de radiação volta a subir, ou seja, temos emissão nesta direção com grande intensidade, temos emissão nesta direção com menos intensidade, bastante menos, mas mesmo assim mais significativa do que em ângulos mais pequenos, e depois o sistema volta a acontecer. Temos atenuações já muito grandes, atenuações de 60 dB já são muito grandes, mas estes lobos laterais podem confundir o sistema, ou seja, estamos a olhar para a frente, se não houver nada, mas se houver um objeto muito próximo, mais próximo para não se perder energia, num ângulo diferente, podemos estar a medir acidentalmente este ângulo. Este problema não é tão grave quanto isso na prática, mas não deixa de ser uma potencial preocupação. E claro, depende dos diâmetros. Este A que aqui está é o diâmetro do transdutor. Com diâmetros maiores, o diagrama ainda é mais exótico, ou seja, estes lóbulos laterais, que são lóbulos de sensibilidade e de emissão máxima, que podem levar a erros de leitura, nomeadamente da direção frontal, que é aquela que nós estamos à espera de medir bem,
não houver objetos, não houver alvos, e portanto eles estiverem muito longe, e houver alvos parasitas muito próximos, alvos parasitas, alvos que não interessava detectar, mas que podem ser, nomeadamente o segundo lóbulo, que vai aqui na casa dos 30 dB talvez, que podem acidentalmente ser detectados. De qualquer forma, não é um problema comum estes lóbulos, porque tem uma atenuação muito grande, mas não deixa de ser, uma preocupação, eventualmente a levar em conta em situações mais finas. Ok, algumas limitações do sonar. O sonar tem uma precisão de medidas relativamente baixa, que é inerente ao processo de medição. Ou seja, a precisão intrínseca é condicionada pelo comprimento de onda da portadora ultrassónica. De facto, o comprimento de onda da vibração é muito grande, porque estamos a falar de uma frequência que já vamos mostrar a seguir, e para uma velocidade de 340 metros por segundo, portanto 340 metros por segundo, e uma frequência da ordem dos 40 kHz, por exemplo, dos 40 kHz, vão-nos dar um comprimento de onda da ordem dos milímetros, e portanto não é fácil de medir. Não permite uma medição muito fina. Ou seja, se forem, por exemplo, 6 milímetros de comprimento de onda, em teoria não se vai medir nada mais pequeno do que 6 milímetros. Mas pronto, é um bocadinho pior do que isto. Não diria 6 milímetros, mas tipicamente na ordem do centímetro, centímetro e meio, 2 centímetros, é expectável. Não é perfeito, mas não é mau para muitas aplicações. A intensidade do sinal de retorno é ditada pela integração da energia do feixe, portanto é necessário esperar mais para um sinal de retorno, e o pulso de regresso, o pulso de regresso pode atrasar, que o sinal for mais fraco, pode atrasar a detecção. A detecção, em vez de começar logo aqui, o trigger descobriu aqui, não, descobriu um bocadinho mais tarde. E pronto, tudo isso pode ter influência na precisão das medidas. Continuando as limitações, o problema da baixa resolução angular, uma consequência é a fraca precisão em distância, por causa, e que cria arredondamento nos cantos. Por exemplo, este alvo que está aqui à frente, este alvo aqui, a distância que se vai medir não vai ser aquela ali, vai ser mais provavelmente esta aqui ou alguns aqui pelo meio, porque há toda uma frente de onda muito grande, e a parte mais à frente, ou das primeiras partes mais à frente, vai nos dar uma distância, talvez aqui como reflete pouco, mas depois destas ter refletido tudo o tempo, e dá uma média de alguns por aqui. Portanto, nem é esta nem é esta, dá alguns aqui pelo meio, o eco de volta. Portanto, mede-se isto quando na verdade não é bem aquilo que temos. Portanto, estes cantos não se vão medir com grande precisão por causa da baixa resolução angular. Este é que é a grande limitação, baixa resolução angular, porque a frente de onda cresce bastante, aliás, olhando para o diagrama de radiação, de novo, não é? Se olhamos para o diagrama de radiação, vemos que há uma sensibilidade grande, mesmo em ângulos 10 graus, 15 graus, tipicamente. Entre algumas experiências práticas, entre 20 e 30 graus, 22 até já cheguei a ver, 22 graus, consegue-se detectar o alvo, qualquer que sejam as dimensões dele, estando aqui, estando acolá, consegue-se. Pronto. Continuando, pronto, aqui nas limitações, a grande abertura do feixe, porque é sensível numa área muito grande, o diagrama de radiação, não é? Está aqui o diagrama de radiação, assim, ok, assim, e este lóbulo principal, aqui para a frente, é que vai ser, digamos, a causa desta baixa resolução angular. Ok, outro problema é a especularidade, tem a ver com os ângulos de incidência. A especularidade vem do latim speculum, que é espelho. E qual é o problema? O feixe é refletido noutra direção que não a direção do receptor, e portanto perde-se o feixe de regresso. A maioria dos objetos feitos pelo homem reflete especularmente o ultrassom nos comprimentos de onda usados, ou seja, os comprimentos de onda que estamos a falar, da ordem talvez dos 6 mm aproximadamente. Se objetos
se os objetos tiverem um polimento maior do que 6 mm, a maior parte das reflexões são especulares e, portanto, se são especulares, regressa o feixe é refletido noutra direção e não para trás. Ele só seria refletido para trás se houvesse aqui irregularidades, são chamadas reflexões difusas, se houvesse irregularidades que garantiam que havia superfícies ou uma fração de superfícies normais ao feixe ou dentro daquele ângulo. Portanto, nesta situação de reflexão especular não há energia devolvida ao receptor. Portanto, o ângulo limite para não se obter retorno é tipicamente a abertura do feixe. Os 20 graus, experimentalmente, é o ângulo suficientemente grande para isso acontecer. É um ângulo suficientemente grande e pequeno. Portanto, se o nosso sensor estiver aqui, se este ângulo for suficientemente pequeno, aqui está exagerado, o feixe, como tem os tais 20 a 30 graus, há uma parte refletida que ainda apanha o sensor de volta e temos sorte. Se o ângulo for muito grande, já não temos essa possibilidade e a reflexão especular pode correr mal porque reflete numa direção que não é que nós queremos e que pode levar a um outro problema que vamos já ver a seguir. Por isso é que se as superfícies tiverem rugosidades suficientemente grandes, da ordem dos 6 mm, que é um exagero, a maior parte das superfícies, como diz aqui, reflete especularmente o ultrassom, portanto, o ângulo de incidência é problemático. Paredes, portas, mobiliário, têm superfícies muito mais polidas do que os tais 6 ou 7 mm ou 8 mm que seja de rugosidade, e então a reflexão especular obriga que o sensor esteja, ou que o alvo esteja devidamente alinhado com o sensor, senão não há eco de volta. Dizíamos há um bocadinho, as reflexões especulares podem dar origem a múltiplos caminhos. Portanto, podem dar origem a miragens ou até colisões se não forem levados em conta. Os cantos podem refletir os lobos laterais do feixe de ultrassom, mas este é menos importante. O mais importante é aquele ali. Temos neste caso, neste mesmo exemplo, o feixe é emitido, é refletido, mas não para trás, é refletido noutra direção, vai refletir-se no outro lado e chega aqui. Ou seja, podemos ter uma parte da energia que até podia voltar por aqui e temos uma parte de energia, se calhar a maior parte, que regressa por um caminho alternativo. Daí os múltiplos caminhos, é assim que se diz. Na literatura aparece com o nome multipath. Portanto, este multipath engana-nos porque nós não sabemos que é multipath e quando temos esta leitura toda, concluímos que afinal o obstáculo está ali quando não está. Isto é tremendo, porque mediu-se esta distância toda, que não sabe se foi devido a múltiplas reflexões, e medimos um alvo muito mais longe, ou medimos virtualmente o alvo. Claro, em sistemas de segurança isto pode ser catastrófico, pode levar a uma colisão se o alvo tiver geometrias, digamos, que dificultem a sua detecção. Bom, o sonar de facto começou nos militares, mas depois foi para o comércio e de facto a área mais popular foi se calhar nas máquinas fotográficas da Polaroid nos anos 80 e apareceu pela primeira vez nestas máquinas fotográficas, a 668 modelos que estão aqui, nestes anos, como dissemos, e usado para medir distâncias para a focagem automática. Hoje em dia a focagem automática faz com técnicas visuais, de análise de imagem. Há 40 anos, grosso modo, ou pouco mais, 35, 40 anos, o sensor que está aqui, este disco enorme, que destes modelos de máquinas, com flash ali separado e esta, que media a distância pelo sistema que acabámos de descrever. E depois a piada é que o sensor podia ser reciclado desmontando a câmara e aproveitando o seu circuito. Muita robótica do início dos anos 90 e até finais dos anos 80 usava sensores de ultrassons que desmontavam ou aproveitavam este sensor usando a eletrónica interna, e usava-se isto. Os robôs da Robosoft do final dos anos 80 e início dos anos 90 e até meados dos anos 90 e até finais dos anos 90 usavam sensores de ultrassom destes adaptados das câmaras, das Polaroids, ou então depois já se começaram a fabricar. E, portanto, o sistema sonar da Polaroid acabou por ajudar a investigação nesta área. Muito resumidamente, as características dos sensores. Temos aqui o espectro de emissão em termos de frequência. Algures a partir dos 40 kHz até talvez aqui aos 70 kHz, com um pico talvez nos 60 kHz, que é o sinal
o sinal, a frequência do sinal emitido ultrassónico, portanto não se ouve a vibração ultrassónica nestas frequências. Portanto, o diagrama da radiação está aqui um diagrama real, não, aqueles que mostramos há bocadinho eram diagramas teóricos. O diagrama real está aqui o lóbulo principal, temos aqui os 60 graus, os 30 graus, tipicamente aqui temos a zona, o primeiro lóbulo, portanto esta zona frontal de 10 mais 10 graus, estamos a falar aqui os tais 20 graus de frente, onde a radiação é relativamente a intensidade da vibração, radiação é confuso o nome, a intensidade da vibração é maior, e portanto digamos que é a frente útil. Os lóbulos secundários podem ser um problema, mas não sempre. Portanto, a 50 kHz, que este é o diagrama típico, porque depois não é assim tão, não é igual em todas as frequências, mas a frequência dominante anda alguns por aqui. Pronto, e já agora também, quase como curiosidade, como é que os computadores, o sistema eletrónico, faz a amplificação do ganho da recepção. Temos aqui o tempo e temos aqui o ganho. Portanto, vamos subindo com o tempo, enquanto esperamos que a vibração regresse, vamos aumentando o ganho, porque sabemos que quando ela regressar, se levar muito tempo, virá muito débil e pode não ser detectada. Então temos um ganho variável. Pronto, esta é a curva implementada pelos sistemas discretos de eletrónica. Bom, era interessante mostrar algumas aplicações no laboratório com sonar. Vamos ter aqui dois exemplos, um mais recente, já com alguns anos, de apoio na navegação e segurança de um robô móvel. Até está aqui o link, pode ser visto online, mas vamos mostrar. E depois um outro bem mais antigo, final dos anos 90, usando ultrassom para atravessar uma porta. Vamos ver então esses filmes. Este sistema anticolisão, desenvolvido para um robô, mostra alguns ensaios de detecção. Os sonares estão à frente, não dá para ver muito bem, não são da Polaroid, são outros. E estamos a ver aqui as reações, a demonstração de que conseguimos parar a grandes velocidades, medindo a distância de paragem e, obviamente, atuando os travões, utilizando os sensores. Portanto, para velocidades muito elevadas, claro, o sistema tem que parar antes. Temos aqui a prova, portanto, o estudante da altura, o Bruno, a mostrar que o veículo detectava os obstáculos e parava. Essa foi uma aplicação. Vamos ver outra aplicação em que usamos os sensores. Vamos recomeçar aqui, portanto, um auxiliar de navegação. Portanto, podemos usar os sensores para medir distâncias aos obstáculos laterais e assim fazer o desvio. Portanto, agora não só para detecção de obstáculos, mas não, de colisão, mas também para desvio. Os sonares que estão ali, os sonares estão neste suporte, estão aqui naqueles suportes, não dá para ver muito bem, vamos ver se dá melhor outra vez. Já vamos ver outra vez se dá para mostrar os sonares. Vamos ver se os apanhos estão aqui, dá para ver, está aqui neste suporte e do outro lado está outro. Pronto, e aliás tínhamos um lateral também, talvez veja bem aqui de frente. Exatamente, o sonar está ali o sonar, aqui está o outro, e está aqui um, está ali outro. Temos vários sonares que eram postos para mostrar a passagem do sistema. Ele também tem câmaras, mas não estão a ser usadas câmaras, está a usar simplesmente o sonar para desvio de obstáculos. Pronto, isso mostra digamos, a viabilidade de um sistema para desvio de obstáculos com sonar, não obstante a sua fraca resolução angular. Pronto, e temos aqui agora outro caso mais clássico, mais antigo, que é o Roboter, que já não usamos no laboratório, mas aqui estamos a sensores da Polaroid, estão aqui em cima, nesta torre rotativa, num vídeo vintage em que não havia portáteis, mas foi os sensores estavam tão próximos
Os sensores sonar está aqui, o robô inteiro está equipado com eles, mas são tão próximos dos obstáculos que nós não podíamos medir para fazer a passagem. Então criámos esta torre, digamos, rotativa. Vamos só repeti-la. Esta torre rotativa que está muito mais afastada das paredes. Então criamos um perfil. Não podemos rodar muito rapidamente por causa da baixa velocidade, mas a baixa velocidade do som propagar-se, mas criava-se aqui um perfil de distâncias para controlar o robô, para ele passar a porta sozinho, porque nesta altura não usávamos câmaras nem lidares, como vamos falar a seguir. Então o sonar foi durante muitos anos a ferramenta interessante que usámos. E que ainda hoje seria viável de utilizar, mas pronto, agora há técnicas mais rápidas e mais sofisticadas e mais fiáveis que vieram substituir o sonar.